vamos ver que no louvor existe vitória para nós. É muito difícil quando nós estamos passando por prova, por vales, a gente entoar louvores a Deus, né? Porque quando a gente está no vale, está no deserto, está na prova, a gente se encontra debilitado, sem forças para louvar o Senhor, né? Nós vamos ver como que Josué ele conquistou pelo louvor. Juízes capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Diga comigo: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: fala comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Queridos, depois da morte de Josué, Deus passou a instigar o seu povo para que tomasse posse da conquista que já havia sido feita. E se Josué aponta para Jesus, o que acontece após a morte de Josué é o que precisa acontecer após a morte de Jesus. Logo nós podemos concluir que, da mesma forma, o Senhor está nos instigando ao mesmo tipo de conquista que Josué também teve. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Mas a pergunta é: como entraremos na posse da conquista que já é nossa? Foi essa a pergunta que os filhos de Israel fizeram quando consultaram ao Senhor: quem dentre nós irá primeiro? Aí o Senhor respondeu o que para eles? Judá irá à frente. Nada na Bíblia é por acaso. O que Deus disse que Judá iria à frente? Pois ele não sabe o que significa Judá. Para observar o que vai ser para ele. O nome Judá significa louvor. Significa louvor o nome Judá. Por isso que Deus disse que Judá ia à frente. Porque antes das batalhas, antes das guerras, era comum preparar os israelitas, né, as suas torneiras, e eles iam à frente, louvando. E quando o bicho pegava, eles eram os primeiros a serem amortecidos. Bem, anota aí o que eu quero falar com vocês. Então, nós sabemos que o louvor é uma chave. O louvor é uma chave para que possamos nos apossar da herança que já foi conquistada onde? Na cruz do Calvário. Então, pega essa fonte aí, ó. Louvor é uma chave para que possamos nos apossar da herança que já foi conquistada na cruz do Calvário. Então, quer tomar posse, você sabe que terá que ser através do louvor. Mas de que forma devemos usar o louvor para tomar posse daquilo que já é nosso? Uma boa pergunta. Como o louvor pode se tornar uma arma poderosa em nossa vida? Uma ótima pergunta também. Em primeiro lugar, anota aí: cante a canção da nova aliança. Eita, Jesus! Cante a canção da nova aliança. Diga assim comigo: o trabalho de Cristo foi perfeito e completo. Aleluia! Essa é a canção da nova aliança. O trabalho de Cristo foi perfeito e completo. Tudo que precisava ser conquistado, Ele já conquistou por nós. Amém, igreja? E esse é o aspecto subjetivo da nossa salvação. Agora nós precisamos tomar posse. E a posse vem através da onde? O que o pastor falou no culto da abertura? A posse vem através da fé, que é o aspecto subjetivo da salvação. Ou seja, a fé é a nossa resposta à graça de Deus dispensada a nós. Amém, irmão? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação é o quê? Qual é o meio? A graça, mas a finalidade dela foi por intermédio da fé.
Sem fé não tem salvação. É preciso ter fé, irmão, para que haja salvação. Então diga para o seu irmão assim, ó. Mais uma vez, o louvor é uma chave para ativar a nossa fé e executar o juízo a nosso favor. Verdade, executar o juízo ao nosso favor. Davi compreendeu isso muito bem, com muita clareza no Salmo 149, no versículo 1, que diz assim, ó: aleluia! Cantai ao Senhor o quê? Um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Cante um novo cântico. A primeira coisa que percebemos nesse salmo é que ele fala de um cântico novo. E o que é esse cântico novo? Esse cântico novo não se refere aos mais recentes que a Isabel cantou agora, são lançamentos tocados na rádio, não, ou que está fazendo sucesso na internet, não. Quando Isaías 43:19 profetizou que o Senhor faria algo novo, não estava falando de um evento que seria sucedido por outro, mas de algo muito mais profundo. Coloca para mim Isaías 43:19. Eis que faço coisa que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios. Deus estava fazendo coisa nova para eles, tá? Para tirar vocês dessa situação, eu vou colocar vocês em outro patamar, né, irmão? Diga assim comigo, a coisa nova a qual Isaías se referia era a nova aliança. Era a nova aliança, mas viveríamos agora debaixo de uma nova aliança, não mais debaixo da velha aliança que representa a lei, mas nós viveríamos debaixo da graça. Amém? Quem está entendendo aí? Então, glória a Deus aí. E com a nova aliança viriam as novas línguas, viriam as novas misericórdias, viria um novo tempo, viria um novo jardim, uma nova noiva, uma nova criação, porque na nova aliança tudo se fez novo. Estão entendendo, irmão? Essa visão aqui, ó, é a língua nova, a misericórdia nova, é tempo novo, é jardim novo, é uma nova noiva, uma nova criação, porque na nova aliança tudo se fez novo. Amém. Mas tem gente que gosta de viver de coisa velha, né? Tem gente que adora viver de coisa velha. Tem gente que adora viver do passado. Eu era, eu fazia, eu cantava, eu louvava, eu pregava, eu evangelizava. Deus quer fazer coisas novas na tua vida, meu irmão. Então, quando o salmista diz cantai ao Senhor um cântico novo, esse cântico novo é o cântico da nova aliança que encontramos em Apocalipse, onde diz que eles cantaram um novo cântico. Apocalipse capítulo 5, coloca para mim, versículo 9 e 10. E entoavam o quê? Novo cântico, dizendo, ó, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então o novo cântico é o cântico da redenção, ou seja, o cântico da nova aliança. Amém. Diga para o teu irmão, sai da velha aliança. Começa a viver na nova. Portanto, queridos, nós precisamos ter cuidado com o que cantamos, porque muitas vezes estamos cantando pedindo para Deus fazer coisas que Ele já fez, ou pedindo para Ele fazer coisas que são para nós fazermos. E a gente precisa ter cuidado. E eu acho que às vezes nós precisamos renovar algumas das músicas que temos cantado, porque algumas delas realmente vêm de paradigmas da antiga aliança. Se a gente pegar os hinários, tem muitas letras dos hinários que estão se referindo à antiga aliança. Não que sejam músicas erradas, que foram músicas erradas, não.
Foram coisas que já se passaram. São coisas que nós não deveríamos mais pedir, porque nós estamos vivendo debaixo da nova aliança. Então estamos implorando a Deus por coisas que talvez nós já havíamos pedido para que Ele fizesse, ou pedindo por coisas que Ele já fez. Por isso, queridos irmãos, quando vocês entendem a nova aliança, vocês não conseguem mais cantar qualquer música, só porque é considerada gospel. Tem muitas canções de gospel que são verdades bíblicas, mas que são da antiga aliança. E a gente tem que parar de prestar atenção, porque nós estamos entoando louvores a Deus, pedindo a Ele coisas da antiga aliança. Quando na verdade nós deveríamos estar buscando coisas da nova aliança. Salmo 149, versículo 2. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu rei, o quê? Os filhos. Veja bem, Sião é um ícone da nova aliança. Os Hebreus, em Hebreus capítulo 12, diz que nós estamos não mais no monte, não estamos mais no monte Sinai, mas nós estamos aonde? Aonde? Nós não estamos no Sinai nem na escuridão. Olha para mim, Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 24, diz assim, ó: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Ele está falando de Sinai. Quem lembra disso daqui? Moisés lá no Sinai, o monte pegando fogo, fumegando, e raio, e trovão. Nós estamos nessa época, irmão? Nós estamos lá, irmão? E a voz das palavras a qual os que elas ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um gado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Moisés estava com medo. Até o próprio Moisés estava com medo. Mas chegaste ao monte o quê? Sim. Então nós não estamos mais, diga para o irmão, você não está mais no Sinai. Você está em Sião. Fica assim, aleluia. Sião é o monte da nova. Eita Jesus. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, aleluia, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém, irmão? Ouça isso que eu quero falar com vocês. Vocês não vão chegar lá, vocês já chegaram lá. Sião é a nova aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança. Está entendendo, irmão? Então começa a se apropriar das coisas da nova aliança. Na antiga aliança era por mérito, você tinha que merecer. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo, mas na nova aliança não. Tudo já foi conquistado na cruz do Calvário para vocês, amém, irmão? Glória. Então, querido, precisamos cantar os cânticos da nova aliança para nos apropriar daquilo que já é nosso. Nós não vamos querer conquistar nada, já foi conquistado, eu agora só preciso me apropriar. Em segundo lugar, cante numa posição de descanso. Pastor, tem batido nessa tecla com você, porque às vezes a gente luta tanto para conquistar isso, para conquistar aquilo, quando na verdade a gente deveria conquistar onde? No descanso. E tudo a respeito do Salmo 149 nos fala da nova aliança. Salmo 149, versículo 15, diz assim: louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com atufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação a torna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de chuva. Isso fala de cantar numa postura de descanso. Porque vocês estão onde? No leito da sua cama. É o que o salmista está dizendo aqui. A cama para mim simboliza o que? Um lugar de descanso. Louve o Senhor com dança, cante-lhe com seu louvor, quando lhe
água, porque o Senhor se agrada do seu povo, e ornará os montes com a salvação, exulte o santo na glória e alegre aonde? Alegre-se aonde? Nas suas camas. Cama é lugar de descanso. Olha o que o irmão diga para ele assim, ó. Cantar no leito é cantar descansado na obra da cruz. Glória. Cantar no leito é isso, irmão. É cantar descansado na obra da cruz. Diga-se comigo, a obra de Deus só pode ser feita no descanso. Se você está fazendo a obra de Deus na tribulação, irmão, está tribulado, está perturbado, está errado, irmão. Não é a obra de Deus. A obra de Deus deve ser feita no descanso. Pode fazer a obra de Deus na tribulada, irmão. A obra de Deus é feita no descanso. E isso fica claro na Bíblia, quando nós temos que, ao criar o homem, Deus primeiro criou todas as coisas. Depois que Deus criou todas as coisas, o que ele fez? Plantou o homem onde? No jardim. E quando tudo já estava pronto, Adão, então ele foi o quê? Criado. Mas só depois que tudo estava o quê? Pronto. E não apenas isso, mas o homem foi criado no 6º dia. Isso indica que o primeiro dia do homem foi o 7º dia de quem? De Deus. Ou seja, o dia do descanso. O 7º dia para Deus é o dia do descanso. Então o homem foi criado no dia do descanso. Querido, isso certamente aponta para um princípio espiritual de que toda a obra de Deus em nós depende de aprendermos a entrar no seu descanso. Se você não entra no descanso para fazer a obra de Deus, está errado, tem alguma coisa errada. Quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e os conduziu para Canaã, ele fez questão de mencionar que o povo não teria que fazer coisa alguma. Quem se lembra? O pastor pregou aqui, tem 2 domingos atrás. Eles entrariam em cidades que não tinham o quê? Edificado. Sim ou não? Casas que eles não tinham o quê? Construído. Sim ou não? Poços que eles não tinham o quê? Cavados. Plantações que eles não tinham o quê? Semeado. Eles iam participar da bênção da obra completa de Deus sem fazer nada. Por que eles não iam fazer nada? Porque a obra já estava completa. Está entendendo? Jesus concluiu a obra na cruz do Calvário, sim ou não? E por que nós devemos achar que devemos fazer alguma coisa para ser salvo? Por que muitos fazem penitência? Por que muitos ficam se sacrificando? Eu só preciso entrar no descanso. Está entendendo? Anota aí. O mesmo princípio se aplica à obra de Cristo. Se Adão já recebeu o jardim pronto e o povo de Israel herdou cidades e casas prontas, nós também recebemos uma salvação completa. Amém. Sim ou não? Por que precisa fazer isso ou fazer aquilo? Não, só preciso tomar posse. Toma posse, irmão. Declare que você é filho de Deus, né? Reconhece como Cristo é Salvador. Entra no descanso, aleluia. Toma posse do negócio, irmão. Tem gente que gosta de sofrer. E se a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, ela é recebida quando nós descansamos, por que as outras bênçãos não seriam dadas de outra forma, irmão? Se a maior bênção é a salvação, você recebe ela descansando. Por que você tem que colocar aquelas outras bênçãos? Tem lógica isso? Não. Se a maior de todas é a salvação e eu só recebo se eu entrar no descanso, eu tenho que descansar, eu tenho que entender o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, amém, irmão? E me apropriar daquilo que Deus preparou para mim. Olha o que vocês vão dizer para assim, ó, todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Amém? Por isso, a única vez que o Senhor manda que nos esforcemos, Ele manda que nos esforcemos para entrar no descanso. Olha para mim, Hebreus 4:11, ó. Olha o que ele diz: esforcemos-nos, pois, por entrar aonde? Naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, ele é o único momento que manda você se esforçar é esse aqui. É só para você entrar no descanso. Diga sempre, irmão, a provisão de Deus também só chega quando entramos no descanso.
você está lutando, talvez você está querendo, talvez você está tentando, mas não está chegando. Por quê? Porque você não entrou no descanso daquilo que Cristo já preparou para você. É preciso entrar no descanso. É preciso, irmão, estar no descanso. No Salmo 23, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar para o quê? Repousar em pastos verdejantes, descansar junto a águas tranquilas. Presta a visão que eu quero te dar. A primeira condição para termos a provisão de Deus é o descanso. O suprimento só flui quando descansamos em Deus. Se você não descansar em Deus, o suprimento ele não vai fluir na tua vida. É preciso descansar em Deus. Por isso, antes de Jesus multiplicar aqueles pães e aqueles peixes, ele ordenou os discípulos que mandassem o povo fazer o quê? Se assentar sobre a relva. Ele falou com eles, vem cá, passa a multidão ali, pede para eles se assentarem na relva. Jesus está falando o que para ele? Pede para eles descansarem. Pede para eles ficarem tranquilos, porque ele já está preparado o que eles precisam. Olha, Mateus 6,39 na NVI. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre o quê? Sobre o quê? A relva. Sobre a grama verde. Alguma semelhança com o Salmo 23, quando diz que nada me faltará, porque ele me faz deitar em pastos verdejantes? Sim ou não? Essa é a razão pela qual o Senhor falou que sempre haveria guerra contra Amaleque. Vamos entrar agora num momento muito importante da mensagem. Eu quero que você preste muita atenção. Essa é a razão pela qual o Senhor falou que sempre haveria guerra contra Amaleque. Aonde, pastor? Livro 17, 16 diz assim: e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra quem? Amaleque. De geração? De geração? De geração. A palavra Amaleque vem de outra palavra hebraica, Amal, que significa dor, que significa fardo pesado, trabalho árduo. Amaleque vem de guerrear contra Israel. Quem lembra da batalha de Refidim? O pastor sempre fala que Ur e Arão ficaram segurando o braço de Moisés enquanto Josué estava lá embaixo travando aquela batalha. Então, Amaleque veio de guerrear contra Israel em Refidim. A palavra Refidim significa o quê? Já falei isso em outro sermão aqui para você. Lugar de descanso. Então Amaleque veio para guerrear com Israel no lugar de descanso. Por isso que o Senhor deixa bem claro em Êxodo 17 que sempre haveria guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então olha o que o Senhor diga para ele assim: Amaleque sempre vem para lutar contra você no seu lugar de descanso. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que no seu lugar de descanso é o seu lugar de vitória. E o que ele quer fazer? Ele quer te tirar da vitória. Aonde? No seu lugar de descanso. Então ele quer te tirar da presença de Cristo. Ele quer te tirar daquilo que Cristo já conquistou para você. Para que você tenha que lutar, para que você tenha que guerrear. Pois quando o inimigo nos faz levantar da relva verde, que é o lugar de pasto verdejante, tirando o nosso descanso, a provisão ela cessa na nossa vida e a ansiedade ela toma conta do nosso coração, nos fazendo ficar preocupados de maneira o quê? Inútil, porque o Senhor já proveu tudo, mas ele vem e tira do local de descanso, agora você fica preocupado e começa a guerrear. Você já não vê mais a vitória, você está atribulado, você está ansioso, você está nervoso, porque você não viu o negócio acontecer, mas Cristo já providenciou. Mas Amaleque veio guerrear você no lugar de descanso. Ele quer te tirar de lá, porque ele sabe que se ele te tirar de lá, você já perdeu a provisão de Deus na tua vida, amém, irmão?
Então vigia, fala para o irmão, vigia, varão. Vigia, porque o inimigo vai tentar te tirar do lugar de descanso, irmão. Está entendendo? Do lugar da tua vitória, do lugar da provisão de Deus na tua vida. Mateus 6,27 diz assim, ó: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? Alguém aqui pode? Então a minha pergunta é: por que você esquenta a sua cabeça? Por que vocês se preocupam? Por que vocês ficam ansiosos? Por que vocês ficam nervosos? Se vocês não podem acrescentar nada à vida de vocês, o que me resta? Descansar. Só me resta descansar. Cristo já preparou a tua vitória, amém, irmão? Nós vamos louvar a Deus nas nossas camas, no nosso lugar de descanso, amém, irmão? Vamos descansar nos pastos verdejantes do Senhor, amém, irmão? Vamos descansar na obra consumada da cruz do Calvário, amém, irmão? Aleluia. Esse que Cristo quer de nós, irmão. Descanso. Em terceiro e último lugar, irmão, cante para prender os inimigos em cadeias. E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu vou falar sobre alguns inimigos que nós precisamos prendê-los em cadeias para que a gente possa conquistar com louvores. Porque esses inimigos nos impedem de nós louvarmos a Deus e alcançarmos a vitória através do louvor. Em terceiro lugar, nós precisamos cantar para prender os inimigos em cadeias. Quem está entendendo isso aí? Amém? Se você não prender os inimigos em cadeias, não terá vitória para vocês. Amém? Bom, eu quero ler o Salmo 149, versículo 6 ao 9, que diz assim: dos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis aonde? Em cadeias, e os seus nobres em campos, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Disse o salmista. Aleluia. Fortíssimo que eu vou dizer para vocês. Esses versos nos falam que quando nós temos os altos louvores de Deus na nossa boca e uma espada de dois gumes na nossa mão, nós executamos o juízo do Senhor. Quando é que nós executamos o juízo do Senhor? Quando nós temos os altos louvores do Senhor nos nossos e espada de dois gumes nas nossas. Alguém está vendo alguma guerra aí? Somente com os altos louvores dos nossos lábios e com a espada de dois gumes em nossas mãos, e nós colocaremos os nossos inimigos em cadeias. A espada de dois gumes se encontra em Hebreus 4,12, que é a palavra de Deus. Vamos ver? Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e algumas traduções e intenções do coração, que deve ser propósito, né? Está faltando um pedaço aí. E penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Voltando um pedaço aí. Bom, quando o irmão diga para esse, essa espada de dois gumes é a palavra que flui do descanso. É a palavra que nós precisamos liberar para que a gente possa lançar o inimigo em cadeias. Amém. Portanto, queridos irmãos,
vocês só descansam quando vocês entendem que o trabalho foi o quê? Concluído. Está certo? Se o irmão ou a irmã está fazendo uma faxina aqui, mas o lixo ficou ali, o trabalho foi concluído, sim ou não? Mas quando a irmã limpa ali e tira o lixo e deixa tudo limpinho, bonitinho, ela pode descansar. Porque o trabalho foi concluído. Então, quando vocês pregam uma palavra, preste atenção, essa palavra que tem dois gumes, de um lado ela dá a vida, mas do outro ela executa o julgamento sobre os inimigos que deveriam ter sido expulsos da terra. Mas Israel pecou em expulsar alguns inimigos da terra. Tinha os altos louvores, tinha a espada de dois gumes, mas não usaram contra alguns inimigos. E quando nós não usamos a espada de dois gumes e os altos louvores, nós permitimos que esses inimigos muitas vezes nos levem ter ativos, ao invés de nós colocá-los ativos, vivos. Salmo 149, versículo 9 diz assim, para executar contra eles a sentença escrita. A sentença já estava escrita. O que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Mas a minha pergunta é: quem são os inimigos de Israel? A Bíblia relaciona 7 povos inimigos de Israel, sobre quem nós também precisamos executar o juízo de Deus. Vocês sabiam disso? Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim, presta muito bem atenção que agora começou o sermão. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, aí ele começa a enumerar os Eteus, os Gigazeus, e os Amorreus, os Cananeus, os Fariseus, os Heveus e os Jebuseus. 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. É o Senhor que está falando. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferires, totalmente as destruirás e não farás com elas aliança, nem terás piedade. Então os nossos inimigos eles foram feitos para serem destruídos. E por que muitos fazem aliança com os inimigos? Quem lembra do sermão passado? 2 tribos e meia decidiram ficar do outro lado do Jordão. São cheias de consequências. Cada uma dessas nações que o pastor falou aqui representa um inimigo espiritual que nós, como cristãos, devemos expulsar de nossas vidas para que a gente possa viver uma vida vitoriosa. E pega o seu celular e começa a anotar no bloco de nota, porque você vai precisar disso. Nós vamos ver quem eram esses povos e o que eles representam para nós hoje, nos dias atuais. Eu quero falar, o primeiro povo que foi citado ali em Deuteronômio foi os Eteus. Os Eteus, eles traziam o espírito do medo, o espírito de terror e o espírito de dúvida sobre o povo de Israel. Os Eteus eram conhecidos por espalhar terror e pânico entre os povos. Eles representam o medo que nos paralisa e a dúvida que destrói a nossa fé. Olha o sermão que vai para assim: o medo pode nos paralisar, e nos impedir de cumprir o propósito de Deus. Então eles eram especialistas nisso, de minar a fé, colocando terror e pânico sobre o povo de Israel. Todavia, Deus nos deu um espírito de coragem,
e não de medo, sim ou não? 2 Timóteo 1,7 fala sobre isso, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Foi ele mesmo que disse para Josué, quando Josué assumiu a liderança do povo, o quê? Josué 1,9: não temais. Foram as palavras de Deus para Josué. Diga-se comigo, esse é o primeiro inimigo que nós precisamos vencer para avançar na conquista que o Senhor tem para nós. Quem é o primeiro inimigo? Quem? Os heteus. Olha o que irmão diga para ele: quando nós cantamos, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós estamos colocando esses inimigos em cadeias. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos colocando eles em cadeias. O segundo inimigo são os girgazeus. O espírito da inconstância. Girgazeu significa habitantes da argila. Ou seja, a raiz da palavra está relacionada à fraqueza ou à debilidade. Veja só, eles são gigantes aos olhos naturais, parecem muito fortes, mas Deus os chama de fracos. Eles se parecem poderosos, mas espiritualmente falando são fracos, porque não têm aliança com Deus. Esse inimigo nos fala das obras da carne, os girgazeus, que nos arrasta para uma vida natural, para uma vida de lodo, tirando do ringue da fé para nos derrotar, porque só assim que ele consegue derrotar, quando ele te tira do local que você deveria estar. São tentações que parecem impossíveis de serem vencidas, que muitas vezes têm arrastado você e o prende na derrota, deixa você preso com cadeias e correntes, e você parece não conseguir sair. São situações que ele tem causado muito prejuízo. Esses são os girgazeus. No entanto, o Senhor lhe prometeu livrar de todas elas. O Senhor diz, Josué 3,10: certamente expulsarei os girgazeus da sua terra. Josué 3,10. Olha o que o irmão diga para si, quando nós cantamos louvores de fé, nós colocamos esses inimigos em cadeias. Quem é o segundo inimigo? Quem é o primeiro? Os heteus e girgazeus. E agora virão os amorreus. O espírito da soberba e o espírito do orgulho são os amorreus. Amorreu significa alto, representando a arrogância, representando a exaltação. Exaltação própria. Lembra que as pessoas que ficam se exaltando? Ele é o máximo, ele é o cara, ele é o bonitão, é o fortão, é o lindão, é o espertão. Você viu essas pessoas? Os amorreus eram arrogantes e se exaltavam contra Deus. Anota aí o que eu quero falar com vocês. Os amorreus representavam o orgulho produzido pela justiça própria. Tem muita gente que vive se justificando pela sua justiça própria, que impede muitas pessoas de confiarem totalmente na obra consumada da cruz do Calvário. Tem pessoas que acham que não precisam de Jesus, pessoas que acham que não precisam de Salvador, tem pessoas que acham que não precisam confessar seus pecados, tem pessoas que acham que não precisam abandonar seus pecados. Vocês vão dizer assim: pessoas cheias de justiça própria também são aquelas que estão sempre falando mal de você. Aqueles que o difamam, acusam e criticam com arrogância.
esse é o espírito dos amorreus. Eles falam para intimidar vocês. Eles falam para desencorajar vocês. Mas a palavra diz que o Senhor também vai expulsá-los da terra. Amém, irmão? Então fala para o seu irmão, você não precisa lutar. Com quem fala mal de você? Deixe que Deus lida com eles. Aleluia. Deixa que Deus lida com eles. A palavra de Deus diz: minha é a vingança. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Entendam isso. Deus vai defendê-los. O diabo nos acusa arrogantemente todos os dias para nos abater. Mas o Senhor já nos deu a vitória sobre esse inimigo também. Amém, irmão? Toma posse em nome de Jesus. Em quarto lugar, quem foi o primeiro? Quem foi o segundo? Quem foi o terceiro? Quem é o quarto? Os cananeus. É o espírito da imoralidade. Os cananeus eram conhecidos pela sua corrupção moral. Eram conhecidos pela sua idolatria. Os cananeus eram moralmente corruptos. Praticavam imoralidades sexuais e faziam sacrifícios humanos. Diga-se comigo, a graça de Deus é a provisão para vivermos longe do pecado. Fala para o seu irmão, a graça de Deus é a provisão para você viver longe do pecado. Aleluia. Por isso que quem depende da graça não confia na carne e foge dela. Mas o orgulho está sempre testando os seus limites. Depois o irmão procura lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O irmão vai ver 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Diga para o seu irmão, aprovação. Você deve encarar de frente. Mas como José no Egito, você deve fugir da tentação carnal. Amém? A gente não vê José enfrentando. Vê ele fazendo o quê? Fugindo. O apóstolo Paulo disse o quê? Se parecer mal, fugir da presença do mal. Se parecer mal, foge. Não enfrenta. Os cananeus também eram grandes negociantes. Fala do espírito de barganha para com Deus. Eles estavam tentando barganhar. Já era dele. Já viu aquela pessoa que está no cercado, que está tentando barganhar? Pega a palavra, distorce ela para o seu prazer, da maneira que eles querem, da maneira que ele acha melhor. Vai tentando se defender e articular com a palavra. Assim eram eles. Diga-se comigo, esse espírito de barganha é o inimigo que precisa ser vencido. E isso só é possível quando nós cremos que não podemos dar nada a Deus. Tudo que já temos vem de quem? De Deus. Mesmo quando Davi entregou riquezas ao Senhor, ele disse: toda riqueza e honra vem do Senhor. 1 Crônicas 29, 12. Ele diz: toda riqueza e honra vem do Senhor. Para o seu irmão, diga para essa: não tente fazer troca por Deus. Confie única e exclusivamente na graça do Senhor para abençoar a sua vida. Olha aqui para mim, diga-se comigo: quando louvamos a Deus, reconhecemos quem Ele é. Colocamos esse inimigo em prisão. Quando nós louvamos a Deus, reconhecemos quem Ele é e colocamos o inimigo em prisão, irmãos. Amém. Em quinto lugar, eu acho que pode dizer aqui. Quem foi o primeiro? Deus. O segundo? Diga-se. O terceiro? Amorreu. O quarto? Cananeus. E o quinto? Filisteus.
Os perizeus é um espírito de falta de compromisso. Perizeu significa habitantes da planície, simbolizando uma vida espiritual relaxada, uma vida espiritual sem sentido. Os perizeus viviam sem muros, representando falta de compromisso e disciplina. Olha para o seu irmão, diga para ele assim, ó, vida sem compromisso com Deus. É vida sem propósito. E temos que derrotar esse inimigo também. Oh, glória. Diga assim comigo, a vida da igreja é proteção para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Anota aí, temos que colocar em cadeia esses inimigos que nos tenta a viver soltos, desconectados, porque quando andamos assim, andamos desprotegidos. E é isso que eles tentam fazer. Com que você ande só. O que eles fizeram com as duas tribos e meia? Separaram elas do restante das 9 tribos e meia. Foram alvos fáceis. Os inimigos levaram cativo mulheres, filhos e filhas e netos. Levaram eles cativos e morreram. Mataram todos eles. Por quê? Porque conseguiram separá-los. Conseguiram fazer com que eles andassem o quê? Soltos, sozinhos e morreram. Por isso é bom cantar sozinho em casa, mas é muito melhor cantarmos com o coro da congregação. Amém. E essa é a forma de colocar o nosso inimigo para correr, amém? Quando a gente se une num único bom som e louvamos a presença de Deus juntos na congregação dos santos, amém? Aleluia. E por último não, né? Eu acho que esse é o 6º. Nós temos aí os hereus, o espírito do engano e da falsidade. Os hereus representam pelo menos 3 coisas na Bíblia: poceiros que viviam em tendas. Os irmãos sabem o que eram os poceiros? Vou falar para vocês. Eles se estabeleciam em áreas que não lhe pertenciam e se apropriavam de algo que não eram deles. Então eles andavam de tendas em tendas, roubando, faltando e pegando aquilo que não pertencia a eles. Representam também aqueles que vivem para os prazeres do mundo e para o espírito do engano. Anota aí, por favor. Há muitas coisas que lhe pertencem que estão nas mãos de poceiros ilegais. Vocês precisam expulsá-los e tomarem posse do que é seu. A autoridade sobre os seus filhos, a autoridade sobre a sua prosperidade, a autoridade sobre a sua saúde, a autoridade sobre a sua influência, a autoridade sobre sua casa, etc. Amém, irmão? Muitas das vezes eles estão na mão dos poceiros e nós permitimos que fiquem com ele. Escuta aqui, quando vocês cantam louvores que falam de quem vocês são em Cristo Jesus, vocês expulsam esses poceiros ilegais. Então está na hora de cantar louvores ao Senhor. Amém. Os hereus enganaram Israel, fazendo acreditar que eles eram aliados. Eles representam a falsidade e o engano espiritual do legalismo, que vive de aparência, mas sem realidade. Quer ver aquelas pessoas que você olha para ela, aparentemente é uma pessoa boa, mas depois você descobre que ela é uma pessoa má? Assim eram eles, vivendo de aparência. Tem muita gente que vive da legalidade da lei, né? Mas que estão vivendo somente do quê? Da aparência. Olha para os irmãos que estão assim: Deus abomina. Deus abomina tudo que tem aparência e não tem realidade. Tudo que tem aparência não tem realidade. Mal. Quem lembra da figueira? Jesus fez o que com ela? Porque ela tinha o quê? Aparência. Mas não tinha frutos. Tem aparência de cristão, mas não é cristão. Tem aparência
aparência de que é crente, mas os frutos que produz não são de crentes. O segredo para o relacionamento com Deus é vencer a hipocrisia e se desnudar diante de Deus. É ficar nu diante de Deus. É revelar para Ele o seu pecado e abandonar. Amém. Aí você deixa de ser hipócrita para o Senhor e começa a viver em santidade e verdade, porque é o que Deus espera de nós. Que a gente tenha uma vida de santidade e de verdade em sua presença. Aleluia. Mas o Deus também fala da vida mundana. Para isso, o antídoto é o quê? A nossa consagração. Para que você deixe de ter uma vida mundana, você precisa ter uma vida de quê? De consagração. Amém. O que é a vida de consagração? É quando você se separa das coisas do mundo e passa a viver na congregação. Você se separa dessa terra aqui e começa a viver com Deus irmão. Você começa a ter uma vida de consagração, de separação, de busca da presença do Senhor. Deixe a vida mundana de lado e passe a viver a vida que Cristo preparou para vocês. Amém. Aleluia. Para o Senhor que me assim, quanto mais consagrado for, menos mundano você será. Amém? Quanto mais consagrado, menos mundano vai ser. Nós falamos sobre quem? Os hebreus. Quem? Diga Deus, amorreus, cananeus, heteus. Cananeus e perizeus. Agora nós vamos falar sobre os jebuseus. Os jebuseus representam a resistência a Deus. Resistência à presença de Deus. Jebuseu significa pisar. Jebuseu significa esmagar, simbolizando a dureza do coração. Diga assim: os jebuseus representam o coração endurecido que impede o agir de Deus. Eita! Agora eu quero que você fale carinhosamente com seu irmão, assim, ó, Satanás tem tentado pisar em você com humilhação e derrota na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você tenta fazer. Mas chegou o tempo de ser liberto desse inimigo também. Isaías 62:4 diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, oh glória, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Amém, irmão? O Senhor se delicia em vocês, amém? Oh, glória. Hoje virou moda os jebuseus caluniarem os cristãos, falarem mal da igreja, zombarem das coisas espirituais, criticarem os pastores, mas o Senhor diz que cada um deles está sendo exposto e não poderão mais nos afrontar. Deuteronômio 28, 10 e 11 diz, ó: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu fome, na terra do Senhor, como juramento a teus pais prometeu dar-te. Promessa do Senhor para o povo. É forte que eu vou te falar. Vai chegar o tempo em que os cristãos não serão mais motivo de escárnio,
as pessoas vão temer caluniar o servo de Deus, não por causa da pessoa, mas por causa de quem está com ela. Quem está com você? Para o Senhor pergunta para ele, quem está com você? A Bíblia diz, maior é o que está em nós. Eu pergunto, quem está com você? Salmo 105, versículo 14, 15 diz assim: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a rei, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Aleluia. Conclusão, queridos, profeticamente, Davi falou sobre uma sentença escrita que deveria ser executada. E quando essa sentença é executada, é honra para nós e glória para Deus. Mas nós precisamos executar a sentença sobre os nossos inimigos. E como nós fazemos isso? Com os altos louvores de Deus em nossos lábios e com a espada de Deus gume em nossas mãos. Amém. Preste atenção. É tempo de executar o juízo. É tempo de pegar o nosso alvará escrito e requerer o que já é nosso. Aleluia. E nós podemos fazer isso através do louvor. Amém. Somente através do louvor nós faremos isso. Então é tempo de nós louvarmos a Deus, é tempo de nós celebrarmos o seu nome, é tempo de agradecermos Ele na beleza da sua santidade. Amém. Olha para o seu irmão e o pastor vai encerrar. Olha para ele e diga assim: hoje você precisa se levantar para dizer: eu vou fazer valer a sentença dada a meu respeito. Vamos de novo. Eu vou fazer valer a sentença dada a meu respeito. Então levante-se agora e põe esses inimigos para morrer, aleluia.